Chegamos ao nosso terceiro vídeo da série a respeito de direito imobiliário e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da holding familiar, vantagens e desvantagens de se constituir um sistema. Meu nome é Sandro Barioni de Matos, eu sou advogado especialista em direito civil e processo civil com ênfase no direito imobiliário e já há muito tempo venho ajudando as famílias a regularizar o seu patrimônio, planejar e fazer a sucessão segura desse patrimônio. Então, se você já é frequente aqui no canal, você já deve saber a respeito da holding familiar, como que ela funciona e o que é holding familiar, mas nunca é demais lembrar que a holding familiar ela é um sistema que nós construímos, nós desenvolvemos para proteger o patrimônio de forma a evitar a sucessão, organizar esse patrimônio, fazer um planejamento tributário inteligente e eficiente desse patrimônio e fazer a proteção desse patrimônio contra eventuais dívidas. Então, ele é um sistema onde todo o patrimônio é colocado dentro desse sistema para a gente trabalhar esses benefícios. E quais são os benefícios que o sistema traz? Bom, a gente poderia passar aqui horas falando a respeito desse tema. Aliás, é um tema que me agrada bastante, que eu me apaixonei pelo tema, porque realmente eu entendo que a holding familiar pode ser a salvação, como de fato eu já presenciei ela sendo a salvação de muitas famílias. Então, a gente pode destacar, para efeitos desse vídeo, quatro principais objetivos. Então, são quatro principais benefícios que a gente consegue trabalhar dentro da holding familiar e nós vamos enumerar agora cada um deles. Bom, eu acho que o principal objetivo da holding familiar, geralmente, é aquele, por esse objetivo que os clientes me procuram, seria o planejamento sucessório. Então, através do sistema da holding familiar, a gente consegue trabalhar o planejamento sucessório, fazer esse planejamento sucessório de forma muito eficiente. Então, eu nem gosto tanto do termo planejamento sucessório, porque dá a entender, né, esse termo planejamento dá a entender que nós vamos planejar como vai acontecer a sucessão. Quando, na realidade, através da holding familiar, através de um processo de holding familiar bem instituído, a gente elimina a sucessão da jogada. A gente tira completamente a sucessão do caminho. E como que isso acontece? Através de mecanismos que são colocados dentro da holding familiar, onde esse patrimônio já vai estar na mão dos sucessores, já vai estar na mão dos seus herdeiros, mas todo o controle da holding, todo o controle desse patrimônio, ele continua na mão do patriarca por quanto tempo ele quiser, por quanto tempo ele achar necessário, ou até o seu falecimento, enfim, até quando ele não estiver mais aqui conosco. E a partir desse momento, através de mecanismos e gatilhos que a gente chama, esse patrimônio ele é transmitido automaticamente para os herdeiros sem que nada precise ser feito. Então, por isso que eu digo que talvez o termo planejamento sucessório não seja mais correto, mais indicado, porque não há uma sucessão, eu simplesmente evito a sucessão. Segundo principal objetivo, segundo principal benefício que a holding nos traz, é a respeito da organização patrimonial. Então, eu atuo nessa área desde 2010, 2009, mais ou menos, que eu atuo com bastante ênfase no direito imobiliário. E uma coisa que me chama atenção, que me parece que é uma característica do brasileiro, não todos, obviamente, mas boa parte dos brasileiros, eles têm seu patrimônio desorganizado. Então, o que que eu quero dizer com isso? Mas, Sandro, doutor Sandro, o que que você quer dizer com patrimônio desorganizado? Bom, vamos lá. Patrimônio desorganizado é quando você, por exemplo, tenho certeza que muitos de vocês estão nessa situação. Você compra o imóvel, o seu apartamento, por exemplo, você compra o seu apartamento e coloca o nome da sua esposa. E aí você compra um terreno, coloca no seu nome. O seu carro está no nome do seu filho. Você faz uma aquisição qualquer de qualquer bem, um carro, um veículo, enfim, um terreno, e coloca no nome do seu pai, da sua tia. Você usa de procurações. Então, para não transferir esse patrimônio para o seu nome, você fica com uma procuração no antigo proprietário. Então, isso que eu chamo de patrimônio desorganizado, porque ele está espalhado. Ele não está concentrado na mão do seu verdadeiro titular, do seu verdadeiro proprietário, mas ele está espalhado entre diversas pessoas, às vezes de uma mesma família, às vezes não. E qual é o problema desse patrimônio estar desorganizado dessa forma? É que, em havendo a sucessão, em acontecendo o evento morte, nessa situação, o titular, o verdadeiro proprietário do patrimônio, ele fica completamente desamparado. Seus herdeiros vão ficar completamente desamparados. Porque, em havendo a morte desse proprietário, de fato, né, não de direito, mas ele é um proprietário de fato desse patrimônio,
quem está na posse, quem está na propriedade direta desse patrimônio. Então, se você tem uma procuração do antigo proprietário, esse patrimônio ainda está no nome desse antigo proprietário, em havendo o seu falecimento, o imóvel é dele, ele não é seu, porque a procuração deixa de ter validade, automaticamente ela é cancelada, deixa de ter validade. Se você compra um imóvel e coloca no nome da sua tia, por exemplo, no seu falecimento, o proprietário desse imóvel é a sua tia, não você. Então isso vai prejudicar enormemente seus herdeiros. Primeiro, porque eles não vão ter esse patrimônio para integralizar, para trazer para sua propriedade. E segundo, que se eles quiserem reaver esse patrimônio, eles vão ter que entrar numa disputa judicial, caso esse proprietário, esse real proprietário, não reconheça que você era o dono do imóvel. Entendeu? O problema de ter o patrimônio desorganizado, ele fica espalhado e em acontecendo qualquer tipo de problema, você tem que entrar numa disputa judicial, entrar numa briga judicial para provar que aquele patrimônio é seu e que por qualquer motivo você não transferiu e ele deve ser transferido agora para os seus herdeiros. Através da holding familiar, a gente organiza esse patrimônio, porque eu trago ele, independente da mão de quem ele está, eu consigo trazer ele para dentro da holding familiar, eu consigo trazer ele para dentro desse cofre que a gente chama, e onde ali ele vai ficar protegido e organizado. E qual é o terceiro ponto a ser destacado como um benefício, e um grande benefício que a holding familiar pode nos trazer? É o planejamento tributário. Aí, de fato, eu gosto desse termo planejamento tributário, porque, de fato, nós estamos planejando a melhor forma de maximizar e otimizar o seu ganho tributário, os seus pagamentos, enfim, diminuir a carga tributária que incide sobre o seu patrimônio. E como que a gente faz isso? Então, por exemplo, se você trabalha com a compra e venda de imóveis, existem maneiras de se instituir a holding, de se colocar esse imóvel que você compra e vende dentro da sua holding familiar, de modo a diminuir consideravelmente ou, em alguns casos, eliminar, por exemplo, o ganho de capital. Então, a gente consegue trabalhar de forma muito inteligente esse aspecto tributário, de forma a, muitas vezes, até eliminar o ganho de capital da relação. Então, você não teria esse gasto. Se você trabalha, por exemplo, alugando os seus imóveis, é muito comum, eu vejo com muita frequência, que tanto os inquilinos quanto os proprietários não façam a declaração do imposto de renda sobre esse valor recebido, sobre esse valor pago pelo aluguel. Por quê? Porque não tem origem e você não quer declarar, porque fatalmente declarando esse imposto de renda, você vai ter que pagar, ou declarando essa renda de aluguel, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre esse rendimento. E ele pode vir a chegar, como vocês muito bem sabem, a 27,5% sobre o valor recebido. Então é muito comum que os proprietários não declarem o aluguel, peçam para os inquilinos não declararem e eles também não declarem para poder fugir dessa situação, fugir desse pagamento. Isso é muito ruim, porque isso volta naquilo que a gente acabou de conversar a respeito da desorganização patrimonial. Porque a partir do momento que você tira uma fonte de receita da retira ela da entrada do seu patrimônio, então você não declara essa fonte de receita, você não tem como justificar o aumento de patrimônio. E aí você, na compra de imóveis, na aquisição de bens, enfim, no aumento do seu patrimônio, você não consegue justificar essa compra. Então, isso gera um efeito cascata. Você tira com uma mão, você ganha com uma mão, né, essa economia, entre aspas, do imposto de renda, mas você tira do outro lado, do seu caixa fiscal, essa entrada e você não consegue fazer o aumento de forma legal do seu patrimônio. E aí você tem que recorrer a esses subterfúgios de colocar no nome de um, de outro, para poder fugir, porque você não tem caixa, dentro do seu imposto de renda. Então, a partir do momento que a gente traz isso para dentro da holding familiar, eu consigo reduzir esse imposto que é de 27,5%, eu consigo trazer ele para perto de 11%. Isso é um ganho significativo, que vai representar aí um aumento da sua renda muito expressiva. Então, isso é um trabalho de planejamento tributário que é possível de ser feito, e a gente consegue maximizar esses ganhos através de uma estratégia muito bem inteligente, muito bem montada, que é feita na holding familiar. Quarto benefício, que conseguimos trabalhar de forma inteligente dentro do sistema da holding familiar, que é a proteção patrimonial. Ou, como algumas pessoas dizem, já tenho certeza que você já ouviu falar, muito provavelmente,
é a blindagem patrimonial. E o que é isso? Como que funciona essa blindagem patrimonial? A partir do momento que eu faço a instituição da holding familiar e eu coloco o seu patrimônio dentro dessa célula cofre que a gente chama protegido, eu estou protegendo o seu patrimônio. Por quê? Porque eu estou separando a sua pessoa física, né? Eu estou tirando a sua pessoa física de perto do seu patrimônio. Então, eles ficam separados de forma que, se você tiver dívidas na pessoa física, ela não vai atingir o seu patrimônio porque ele está dentro da pessoa jurídica. Isso no direito é muito óbvio, porque são duas pessoas completamente diferentes. Apesar de ter o mesmo proprietário, você é proprietário, você vai conseguir continuar sendo proprietário ou titular desse patrimônio que está na pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica é diferente da sua pessoa física. Então, a gente consegue trabalhar e proteger dessa forma. Isso sem contar que, dependendo do sistema que você escolher para a montagem da sua holding familiar, eu consigo distanciar ainda mais esse patrimônio da sua pessoa física, através do planejamento sucessório. Então, eu consigo distanciar ainda mais esse patrimônio e ele fica ainda mais protegido. Então, isso é um benefício que muitos clientes me procuram, que a gente precisa estudar com muita cautela, com muito cuidado na hora de instituir o seu sistema, porque se você já tem dívidas, é uma situação; se você não tem dívidas, mas tem o potencial de contrair dívidas, pode ser que essas dívidas apareçam, é uma outra situação; ou se você não tem dívida alguma, você simplesmente quer se precaver. Você tem um negócio, como um cliente me procurou esses dias atrás. Ele tem um negócio que, se der algum problema, o negócio dele é redondinho, não tem problema, é rentável, ele está muito tranquilo. Mas se esse negócio der um problema, ele está muito enrolado porque é um problema grande, pode gerar uma demanda judicial muito grande, e aí todo o patrimônio que ele constituiu pode responder por essa possível dívida. Então, ele já quer proteger esse patrimônio, já quer separar esse patrimônio da sua pessoa física para que, caso isso aconteça, não é intenção, mas caso isso aconteça, esse patrimônio já está separado e protegido. Então, a proteção patrimonial é essencial e muito importante dentro do sistema da holding familiar, dentro da estrutura da holding familiar, porque a gente consegue trabalhar isso de forma muito eficiente. Muito bem, muito legal. Vocês entenderam quais são os benefícios. Agora você deve estar se perguntando: e aí, quais são os pontos negativos de uma holding familiar? Nesses anos de prática, nesses anos de atuação, o principal ponto negativo que eu vejo, que os clientes sempre me trazem, que sempre é uma questão para os clientes, é com relação ao custo de instituição dessa holding familiar. Muitos clientes têm a preconcepção de que esse sistema é muito caro, até porque ele é utilizado por grandes fortunas. Então, que esse sistema é um sistema muito caro, é um sistema muito difícil de ser instituído, e que ele é complexo, ele é difícil de ser mantido. Então, talvez sejam esses, não um, mas os dois principais pontos negativos que eu sinto dos clientes. E eu estou aqui para quebrar esses pontos para vocês e dizer que eles não são necessariamente pontos negativos, são barreiras colocadas muitas vezes pelo cliente, não por nós, mas barreiras que são facilmente ultrapassadas. Então, vamos começar falando a respeito do custo de instituição de uma holding. Eu lhe garanto que o custo de instituição, o custo do processo, ele é muito mais baixo do que você imagina. Ele é infinitamente mais barato que o inventário. Pelas minhas contas, pela minha experiência, o inventário ele pode chegar a custar de 20% a 25% hoje. No Paraná, ele pode chegar de 20% a 25% do tamanho do seu patrimônio. Então, para exemplificar, se você tem um patrimônio de R$ 1 milhão, ele vai custar de 200 a 250 mil reais, o inventário. Enquanto que na holding familiar, o custo dela vai ficar uma fração disso. Uma fração disso. Às vezes, um quinto do valor, um quarto do valor que você gastaria no inventário. Às vezes até menos, depende do sistema. Como que eu trabalho a cobrança de honorários dentro do sistema da holding familiar? Através de horas, sistema de horas. Quantas horas de trabalho vai me demandar instituir o sistema para você? Eu não quero saber do tamanho do seu patrimônio, eu não quero saber do valor do seu patrimônio. Isso para mim não me interessa. Aliás, eu entendo que nem é justo eu colocar valor em cima do seu patrimônio, porque eu não trabalhei para constituir esse patrimônio, para angariar esse patrimônio. Então, esse patrimônio não é meu. Esse patrimônio é seu. E é meu trabalho proteger ele para você. Então, quantas horas de trabalho vai me demandar proteger esse patrimônio para você? É esse o cálculo que eu faço. Isso gera um custo infinitamente mais baixo que o custo de um inventário, por exemplo. Então, o custo, isso
Além do que, esse custo, como ele é diluído ao longo dos anos, você monta seu processo, monta seu sistema de holding familiar hoje, e ele vai se perdurar por toda a sua vida, por todo o resto da sua vida e por toda a vida dos seus herdeiros. Então, esse custo ele é diluído ao longo dos anos e ele retorna na forma de benefícios, que são aqueles benefícios que a gente conversou agora há pouco. Redução de carga tributária, eu elimino o inventário da jogada, ou seja, esse custo do seu patrimônio, que hoje ele tem um patrimônio, você tem um patrimônio de R$ 1 milhão. Você gastaria R$ 200 mil para fazer o inventário. Eu elimino esse custo para você. Então, o custo da instituição da holding familiar não é propriamente dito um custo, mas é um investimento que você faz e ele vai ser diluído ao longo dos anos e ele fica bem barato. Isso eu lhe garanto. Então, esse primeiro ponto, esse primeiro empecilho, essa primeira barreira, ela não é propriamente uma barreira que existe, mas é uma barreira colocada por medo, por não saber, enfim, por não ter conhecimento a respeito de como é instituído e como é feito o processo de holding familiar. E o segundo ponto que eu vejo que é uma barreira também é com relação à complexidade do sistema. Porque você está acostumado a lidar com esse seu patrimônio dentro da sua pessoa física, você fez isso a sua vida toda, você sabe fazer isso. E aí, a partir do momento que você coloca esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, ok, mas como é que vai ficar isso? Como é que eu trabalho esse patrimônio? Então eu fico mais amarrado, eu não vou poder, eu não tenho os mesmos poderes sobre o meu patrimônio que eu teria na minha pessoa física, eu não vou ter esses poderes na pessoa jurídica? Não. Na realidade, você vai ter os mesmos poderes. Você vai ter os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas obrigações. A única diferença é que ao invés de trabalhar na sua pessoa física, você vai trabalhar dentro de uma empresa. Então, não, na prática, não muda nada. A partir do momento que você entende que ao invés de ser na pessoa física e na pessoa jurídica, e tudo deve ser lidado dentro da pessoa jurídica, a prática do dia a dia é a mesma, e essa barreira deixa de existir porque você vai perceber que não existe essa barreira, no seu dia a dia não mudou absolutamente nada. Então, recapitulando, quais são os 4 principais pontos, os 4 principais benefícios que a gente consegue destacar através do sistema da holding familiar? Seriam eles: planejamento sucessório, ou evitar-se a sucessão, a organização do seu patrimônio, o planejamento tributário e a proteção patrimonial. Esses são os 4 principais pilares e os 4 principais pontos que a holding familiar consegue trabalhar, e a partir de cada um desses pontos tem várias ramificações de outros benefícios menores, outros benefícios anexos, que a gente consegue implementar dentro do sistema de cada um, dentro da holding familiar de cada um. Então, a holding, ela não é um sistema pronto, não é uma receita de bolo. Eu não consigo replicar a holding de uma pessoa, de um cliente para outro. Cada sistema é único, pensado para cada família, para atender às necessidades de cada família. Então, esses 4 pilares são importantíssimos. E os 2 pontos negativos que a gente destacou, que seriam o custo e a complexidade do sistema, nós vimos que eles na realidade são barreiras que, uma vez superadas, uma vez entendidas como esse sistema funciona, esses 2 pontos negativos deixam de existir e eles se transformam, na realidade, em investimentos. Então, a holding tem seus pontos negativos, obviamente, mas esses pontos negativos são muito menores do que os benefícios que ela pode te trazer. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se ao final desse vídeo esse conteúdo está fazendo sentido para você, você conseguiu compreender quais os benefícios que a holding familiar consegue te trazer, deixa uma curtida, deixa um like aqui no vídeo. Não deixa de seguir o nosso canal. Nós vamos sempre postar mais vídeos toda quinta-feira, postar mais conteúdo a respeito de direito imobiliário, a respeito do seu direito, de como você consegue se defender das situações do dia a dia. E manda esse conteúdo para o seu amigo, para um familiar, para quem você acha que precisa saber desse assunto, precisa se inteirar mais a respeito desse assunto, que esse assunto faz sentido para ele. Quanto mais gente estiver sabendo a respeito da holding familiar e do poder que ela pode trazer na solução de problemas para a família, melhor, porque mais esse sistema vai ser aplicado, mais gente vai conhecer desse sistema e mais famílias vão poder ser ajudadas.